Olá, vamos para a aula 3 de Filosofia da Educação das turmas de Pedagogia do Uniaraxá, turmas de Campos Altos, Serra do Salitre e Santa Rosa da Serra. A gente nessa aula vai falar da filosofia medieval e do Renascimento, que são épocas muito específicas na história da humanidade. A Idade Média, o que marca o início da Idade Média é a ascensão da igreja cristã monoteísta. Né? A gente também já viu a questão da igreja católica na época da Idade Média. Ela foi muito forte, muito poderosa, né? Ela era poderosa economicamente, ela era poderosa em termos de poder mesmo, de controle. Então, foi quando teve o surgimento da Idade Média. E o Renascimento, ele marca o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. Né? O que acontece? O Renascimento ele teve um peso muito grande, ele foi extremamente importante em termos de história da humanidade, porque foi um movimento cultural, inspirado nos valores da antiguidade clássica, resultando na reformulação da vida medieval. Então ele retomou alguns valores que haviam sido esquecidos e reformulou a visão das pessoas com relação ao próprio ser humano, ao próprio homem. Né? Vamos falar aqui da Idade Média e da filosofia na Idade Média. Tá? Iniciou-se com a desorganização da vida política, econômica e social, né, do Ocidente. O cristianismo propagava-se por diversos povos. O que acontece? A Igreja Católica é muito poderosa, né, economicamente forte, e o cristianismo ele estava esparramando no mundo conhecido na época. Então, houve uma diminuição na atividade cultural. O ser humano, o homem, ele passou a ser dominado por crendice, por superstição. Ele era muito medroso, muito temeroso de tudo que pudesse vir do divino. Foi uma época de muito pouca produção cultural. Tudo era justificado pelo divino. Até o poder dos reis lhes era dado porque era uma inspiração divina. Tá? Aqui fala, amplo domínio da igreja, a fé, a adesão incontestável às verdades divinas, né? É o que eu disse. Acreditava-se piamente naquilo que era colocado. Você vai questionar o que é divino? Né? Não existia esse questionamento. Então, na Idade Média, a filosofia também não poderia contrariar as verdades estabelecidas pela fé cristã. Inclusive, a gente tem alguns pensadores, a gente vai ver aqui, que eram monges da igreja e que tiveram contribuições importantes também. Né? Não se precisava buscar a verdade, pois ela já havia sido revelada por Deus. É o que eu falei, não se precisava pensar para poder buscar uma verdade, porque essa verdade já estava aí. Ela já estava posta pelo divino e não era para ser questionada. Né? Aí aqui tem o nosso Santo Agostinho. Ele nasceu numa cidade que chamava Tagaste e até os 32 anos ele não era cristão. Ele teve uma vida mundana, inclusive teve um filho. Aí ele leu esse autor aí e foi despertado para a filosofia por ele, pelo Cícero. Né? E ele acreditava muito nessa questão do maniqueísmo, que o mundo, o universo é dominado por dois princípios opostos, o bem e o mal. Tá? O bem seria o que era aprovado, né, pela religião na época, e o mal era tudo aquilo que não tinha a ver com a religião na época, na visão dele. Vamos continuar. Depois ele entrou no neoplantismo, né? O que é fundamental dele aqui? Defender a superioridade da alma humana, supremacia do espírito sobre o corpo. Então ele falava que o homem precisava chegar até o divino através de oração, através da sua crença religiosa, e que o espírito, a alma, ela se sobrepunha ao corpo, né, ao corpo físico, que ela era mais importante do que o corpo físico. Ok? Para ele, olha aqui,
Dar uma andada nessa câmera aqui para ver se melhor fica. Para o Santo Agostinho, era necessário crer para compreender, pois a fé ilumina os caminhos da razão. Então você só teria conhecimento da verdade, você só chegaria à verdade pela fé. Era a filosofia do Santo Agostinho, porque ele era um padre, né, da igreja, então ele pensava na fé. A fé revela a verdade aos homens de forma direta e intuitiva. Depois a razão vem esclarecendo o que a fé já antecipara. Então, assim, era revelado para o homem através da fé. Era a fé, era o divino que revelava. A razão, ela só viria para bater o martelo, para referendar e para falar assim, não, realmente isso está certo, realmente isso é verdade. Mas quem falava o que era verdade ou não, era a fé, tá? Era o divino. Sua principal obra foi Cidade de Deus. Olha só, para ele, o amor a si leva ao desprezo a Deus e o amor a Deus leva o desprezo a si. Então, aquela pessoa que era soberba, que era narcisista, que se amava, que gostava de si, ela desprezava Deus. E, ao contrário, se eu me desprezasse, se eu me visse como uma pessoa que não valia nada, aí eu estaria amando a Deus, né? Na visão dele de monge, né? Na filosofia dele. Com relação à escola, ele falava que a escola era linear, né? Começo, meio e fim, tá? O cristianismo surgiu, estava ocupando o espaço dele né, nos povos dominados, estava sendo imposto, mas aí a igreja pensou o seguinte, gente, eu preciso mudar a forma, eu não posso ficar só impondo a religião ao povo. Então, era preciso explicar de uma forma que fosse mais convincente, convencer as pessoas a aderirem à religião. Aí os primeiros padres reuniu os padres e eles criaram vários textos trazendo dizeres da fé cristã. Né? E isso também foi uma reação ao desenvolvimento filosófico e teológico dos árabes, porque os árabes, os muçulmanos, eles estavam crescendo e a igreja criou esses textos, essa patrística, para contrapor as ideias que estavam surgindo contrárias a ela. Na Baixa Idade Média e no Renascimento, o que que vem? Antes disso aqui, eu vou passar por outro slide, depois eu volto aqui. Né? Vou falar primeiro da escolástica aqui. No século VIII, houve um movimento do Carlos Magno. Carlos Magno era um poderoso, né? Ele era um general e que ele comandava e tal. E ele visava organizar o ensino por todo o seu império e fundar escolas. Ele era um visionário e ele quis fundar escolas no seu reino. A cultura guardada nos mosteiros passou a ser divulgada. Vocês lembram quando a gente estudou a história da educação? Que antes a educação era feita dentro dos mosteiros. Somente quem tinha acesso eram os monges, né? As copistas ou os copistas, que eram as mulheres que abriam mão e iam para os mosteiros, e as crianças que eles pegavam. Então a educação era uma coisa restrita. Aí o Carlos Magno resolveu tirar o conhecimento desses mosteiros e abrir escolas. Ele achava que o conhecimento era fundamental. O nome desse movimento foi Renascença Carolíngia. Foi um movimento educacional forte, tá? E ele marcou o governo do Carlos Magno, porque ele queria que o conhecimento chegasse até as pessoas. Ele não queria que o conhecimento ficasse restrito dentro dos muros dos mosteiros, né? Aí o que ele fez? Ele usou a educação romana como modelo. Então ele criou as matérias para ser ensinado. O trivium, tanto que o nome é romano, né? Lembra romano, que era gramática, retórica e dialética. Trivium, 3 matérias. O quadrivium, 4 matérias. Geometria, aritmética, astronomia e música. Tá?
Foi um movimento cultural importante, porque aquela educação, aquele conhecimento que até então estava restrito, ele saiu, ele começou a se espalhar. E aí surgiu uma produção filosófica teológica que é a escolástica, que depois a gente vai falar especificamente dessa. Então foi um movimento de uma época de produção cultural muito grande, tá? O trivium aqui dele correspondia ao nosso ensino fundamental. O quadrivium correspondia ao nosso ensino médio, tá? E ainda tinha também estudo da matemática, da ciência e das artes. Para o momento em que todo o conhecimento anteriormente ficava guardado dentro dos mosteiros, foi um movimento muito importante, que tirou o conhecimento dos muros, né? Aqui, ó. O escolasticismo, na verdade, é uma metodologia de ensino que consiste em... Qual que era a metodologia? Como que a escolástica trabalhava? Tomava uma questão, um problema, uma situação. Analisava com cuidado. Então, você tem uma situação, você faz uma análise cuidadosa. Formula uma tese acerca daquela questão. Será que vai ser assim? Será que vai se resolver assim? Será que vai ser assado? Como que ela vai resolver essa questão? Várias teses, várias hipóteses. Apresenta as melhores evidências e os argumentos mais fortes que dão sustentação a essa tese. Tá? Então, tem uma questão, faz uma análise dela, formula uma tese sobre ela, apresenta as evidências, né? E você vai entrar mostrando por que você acha que vai acontecer daquela forma, por que você acha que aquilo é verdadeiro. Em seguida, formula a antítese, ou contra-tese ou tese oposta. Então, eu tenho uma tese e aí eu vou usar os meus argumentos para convencer. Depois eu formulo uma antítese, eu vou contra aquilo que eu formulei, tá? Depois eu vou buscar as evidências para sustentar a minha antítese. Porque eu formulei uma tese, aí eu formulei a antítese contra a minha própria tese. Analisar e avaliar os dois lados das questões. Então eu vou avaliar as minhas teses e vou avaliar a minha antítese. E por fim chegar a uma conclusão, que pode ser favorável à tese, pode ser favorável à minha outra ideia que surgiu no decorrer da minha análise, que é a antítese, ou pode ser a síntese das duas. Eu vou usar o que for de melhor na minha tese, o que for de melhor na minha antítese e faço a síntese, que é uma junção das duas ideias. Certo? Esse é o escolasticismo, que é muito... tem tudo a ver com o quê, gente? Com o método científico. Né? Eu pego uma questão, eu faço uma análise, eu crio hipótese, eu crio uma tese sobre aquele assunto, levanto argumentos para comprovar. Crio uma antítese, que é uma outra opinião sobre aquele assunto. Crio situações para comprovar a minha antítese. E no final, a partir de toda a análise feita, ou eu vou comprovar que a minha tese é verdadeira, ou que a minha antítese é verdadeira, ou vou criar uma síntese das duas. Depois eu volto aqui. Aí o Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino também, ele era religioso, né? A gente também já falou dele. E ele também, a filosofia da Idade Média também passa por ele, por ser religioso. Enfatizou a importância da realidade sensorial, né? O sentir, os sentidos, o perceber a partir da realidade sensorial. Ressaltou uma série de princípios básicos no conhecimento da realidade. O da contradição. O ser é ou não é. É a contradição. Ou você é alguém, alguma coisa, ou não é. Não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. E da substância. A gente falou isso, tá vendo? A substância é a essência. É aquilo que me torna ser humano. É aquilo que é essencial para a minha existência de ser humano. E o acidente, que não é essencial. Que ele está lá, mas que ele não é essencial para a minha existência enquanto ser humano. Para que eu exista como ser humano. Tá? Ele enfatizou a importância da finalidade. Todo ser humano existe em função de uma finalidade. Por que eu estou nesse mundo?
Qual que é a minha finalidade, né? O que eu vim fazer aqui? A gente fala, né? Poncotô, poncovô, dom que eu vim, que a gente fala mineiramente. Do ato da potência, todo ser possui duas dimensões, a existência de ser e o que está sendo determinado. Aquilo que eu já tenho e o que está sendo determinado para que eu me torne, né? E ele escreveu um livro que é a Suma Teológica. Ele propõe 5 provas da existência de Deus. Na sua filosofia, ele propõe 5 provas da existência de Deus. O primeiro, motor, né, aquilo que move o ser humano, aquilo que faz com que o ser humano exista, que está intrínseco. A causa eficiente, né, qual é a causa, o que faz. Um primeiro motor, o que faz com que eu sinta, com que eu exista? Deus. A causa eficiente, a causa de todas as coisas, que faz com que tudo exista, com que tudo esteja aí? Deus. Ser necessário e ser contingente. Né? O que faz uma pessoa ser necessária, ser importante para o outro, fazer parte? Deus. Os graus de perfeição. Só existe um ser que é supremo e que é perfeito. Deus. E a finalidade do ser. Nós estamos aqui para viver e servir a Deus. Aí eu vou voltar naquele slide lá. Cadê aqui que eu pulei? Só um minutinho que eu pulei. Aqui, ó. Só para terminar, a igreja começa a abusar do seu poder, né? Então a igreja, como ela ficou poderosa, rica, detentora, ela começa a abusar. É aquela época que ela começa a vender indulgências, a vender lugar no céu, né? Aí ela cria a Inquisição e acontecem as cruzadas, tá? Só para a gente chegar lá na frente. Da Idade Média a Idade Moderna, tá? Aí o que acontece? Foi o que eu falei lá, vieram as cruzadas que foram para contestar o poderio da Igreja Católica, né? E a Reforma Protestante, o Martinho Lutero, que a gente também já viu, ele queria uma tradução da Bíblia, ele não concordava com essa postura da igreja de vender indulgência, de vender o perdão, de vender o lugar no céu, e ele foge, ele era monge, ele foge, ele traduz a Bíblia, ele achava que a Bíblia tinha que ser disponibilizada nas línguas nativas das pessoas, ele faz a tradução dessa Bíblia para o alemão. E aí surge a questão da Reforma Protestante, né? O Renascimento cultural traz novas questões. É a época do Renascimento, vem chegando a época do Renascimento, que é o que eu falei que foi aquele movimento cultural intenso, que as pessoas começaram a questionar o poderio, começaram a refletir, né? A teologia já não é a ciência das ciências, as pessoas já não pensam mais em que tudo é divino, em que eu devo pensar só e acreditar sem contestar, que se eu não fizer eu vou ser penalizado por isso. E a burguesia entra em cena e o homem descobre-se a si mesmo. Surge essa nova classe, que é a burguesia, que também ela tinha interesse próprio, ela era a classe de comerciantes, e ela entra em cena, ela começa a aparecer, depois a gente vai ver em outras situações, tá? O homem descobre-se a si mesmo. O homem descobre que ele é importante, surge o momento do antropocentrismo, o homem passa a ser o centro das ideias e não mais o divino. Avançam a técnica e a ciência, começam os estudos de corpo humano, estudos de cirurgias, né? Surge um novo universo, indeterminado e infinito. Então, é tudo novo, todas as possibilidades se abrem, a sociedade sai do jugo da religião e começa a pensar, né? Por sua própria conta e risco, a filosofia volta a trilhar, enfim, o próprio caminho. Então, a filosofia começa a buscar um caminho de verdade, de realidade, de crença, para comprovar aqueles pensamentos. E eu terminei aqui, é a idade da razão. Então, é a idade em que a razão prevalece. Depois a gente vai ver
que essa razão exacerbada também não é uma situação boa, mas ela começou a prevalecer, a idade da razão. Isso aqui eu coloquei do Leonardo da Vinci, só um desenho para ilustrar essa época do Renascimento. É o homem, né, que, de braço aberto e tal, qualquer situação ele ia tocar as coisas, é só uma ilustração. Gente, terminamos a nossa aula 3. Espero que vocês façam um bom uso, estudem para poder realizar os praticantes e no final a prova.